Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré
de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Paz seja convosco, prezado telespectador. Hoje é dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é o dia do nascimento da Igreja de Cristo. 50 dias depois da festa da Páscoa dos judeus, acontecia esta festa chamada a Festa das Semanas, e também em grego de quinquagésimo, porque eram 50 dias logo após a Páscoa. Nesse dia, conforme a promessa de Jesus, ele enviou o seu Espírito Santo para capacitar os seus filhinhos para ministrar a Sagrada Escritura, e que eles iriam começar por Jerusalém. Mas o Senhor disse-lhe: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E esse poder ainda é o mesmo, como Jesus também nunca muda. E em segundo lugar, o Espírito Santo viria para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós vemos isto em Lucas 24, 49, João 16, 8 a 11, e o facto aconteceu e narrado em Atos, capítulo 2, verso 1 ao verso 47. Os filhinhos do Senhor foram cheios, batizados com o Espírito Santo, falavam novas línguas, etc. Esta é a igreja primitiva de Jerusalém e ainda hoje existe, pela graça de Deus, no mundo inteiro,
e revestida do poder de Deus. Prezado telespectador, paz seja convosco. Fala-vos o pastor Adelino de Souza, da Portuguese Pentecostal Ministries Assemblies of God, no estado de Norte Carolina, em direto nos Estados Unidos da América do Norte. Damos a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo, porque só Deus é digno de ser exaltado. Yes. E em terceiro lugar, como sempre, hoje é mais um dia de boas novas. Amém. Pois vamos ministrar um noticiário do céu, que tem sempre as melhores notícias. Graças a Deus. Minha esposa vai levar pronto ao altar da graça de Deus este programa em oração. Entretanto, são muito bem-vindos a este programa. Obrigado pela vossa vinda. Amém. E também obrigado por compartilhar estes programas com o vosso próximo. Yes, aleluia. É importante para que Jesus venha que você pregue também o Evangelho. Amém. Como é que você poderá pregar o Evangelho? Repartindo com o seu próximo aquilo que ouve. Yes, E Jesus. Deus vai abençoá-lo e Deus vai lhe dar o seu galardão, a que Yes. tem direito. Amém. Aleluia. Portanto, agradecemos a vossa ajuda para que este programa atinja milhares e milhares e milhares. Vamos orar a Deus. Aleluia. É grande o privilégio que Deus nos dá em estar na presença dEle, Amém. com este propósito de exaltar, de glorificar e de Amém. honrar o nome do Senhor. Glória a Deus. Sabemos, aleluia, que Jesus está aqui Amém. e também está aí Amém. para o abençoar, para o ajudar e a compreender a sua santa palavra Amém. e para aumentar a sua fé. Amém. Aleluia, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Exatamente. palavra do Senhor. Exatamente. Sem fé é impossível agradar a Deus. É, sim, Senhor. Mas, aleluia, quando nós nos chegamos a Ele em oração e em temor e em obediência à sua santa palavra, o Yes. Senhor se chega a nós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Queremos orar por todos aqueles que têm pedido as nossas orações, Amém. que estão necessitados, para que o Senhor abra o seu coração, Amém. abra o seu entendimento Yes, Lord. e estenda a sua santa e boa mão sobre a sua vida. Amém. Glória ao nome do Senhor. Lembre-se que você não está só neste mundo. Amém. Jesus o ama. E de que maneira é que ele o ama? Amou-o tanto, 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 ao ponto de morrer por si no Amém. Calvário. Vamos glorificar o Senhor. Vamos crer na obra maravilhosa que Jesus fez no Calvário. Amém. Ele fez-lo por si e por mim. Não foi por ele, não. Ele era santo e é santo. Aleluia. Glória. E ele morreu pelo pecador Amém. para o remir, para o lhe perdoar e para o levar santificado perante Deus Pai. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Yes, Lord. estamos na tua presença com este alvo Glória. apenas de dar a glória ao teu nome, de fazer menção deste nome maravilhosíssimo, poderosíssimo, aleluia. Glória. Não há outro nome debaixo do céu pelo Yes. qual nós possamos ser salvos. Yes. A não ser pelo nome do bendito Yes. Filho de Deus, aquele que deu a sua vida para resgatar a nossa, Sim, Senhor. aquele que nos comprou, não com prata nem com ouro, É verdade. mas com o seu precioso Sim, sangue. Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Lembra-te de todos aqueles que nos veem e ouvem, Amém, Senhor. Senhor. Ajuda-os nas suas necessidades, Amém. nos seus problemas, na sua saúde, Amém. ou na salvação das suas Yes, almas. Lord. Senhor, opera. Para Opera. isso é que nós, ó Senhor, vimos perante ti, ministrando a tua palavra. Senhor, É faz crendo que, Senhor, que ela nunca volta para ti Sim, vazia, Senhor. mas ela há de prosperar Lord. para aquilo que enviaste. Yes, Lord. Senhor, glória ao teu nome. Abençoa o teu servo, ajuda-o a ministrar. E a nós, Senhor, dá-nos um coração reverente e ajuda-nos a ouvir, com ouvidos de ouvir a tua palavra e a guardá-la em nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
E nós, pela graça de Deus, vamos continuar o nosso estudo. Não vamos pregar sobre o Espírito Santo. Vamos continuar o nosso estudo bíblico e vamos começá-lo de novo, este estudo bíblico acerca de membros e órgãos do nosso corpo com funções espirituais. Estudo bíblico, os ouvidos do homem, parte número 1. O que diz a Bíblia acerca dos nossos ouvidos? E como temos vindo a falar, este estudo bíblico tem por fim saber se nos conhecemos a nós próprios, nas várias partes do nosso corpo, nos olhos, na boca, nos ouvidos, nos pés, nas mãos e no coração. E devemos lembrar a todos os cristãos e aqueles que querem ser cristãos 4 coisas importantes para saber. Primeiro, que os cristãos são o templo do Espírito Santo. Segundo, que são a família de Deus na terra. Terceiro, que são embaixadores do reino de Deus. Quarto, serão iguais aos anjos no céu. Pergunto, como estamos nós tratando e usando o nosso corpo? Os membros do corpo com funções espirituais. 6 partes do nosso corpo com essas funções. Os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, os pés e o coração. E lembra-se de que está escrito: todo o nosso espírito, alma e corpo sejam irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5, verso número 23. E nós vamos ler a palavra de Deus de hoje, que se encontra em Mateus 11, a partir do verso 7 ao verso 15, que diz: E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver. Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. Porque este é aquele de quem está escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, força espiritual. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Quem tem ouvidos, até verso 14, isso que quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. E se quereis dar crédito ou ouvir, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E nós vamos continuar este estudo número 3. Neste texto sagrado, Jesus menciona várias vezes o vocábulo ver, e no verso 15 diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Veja como ouve a palavra de Deus, porque nada há mais importante na vida terrena do que ouvir, com ouvidos de ouvir, a palavra de Deus. Ela é espírito e vida. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.
ela modifica a nossa vida, transforma o nosso caráter e ajuda-nos a compreender os planos divinos que Deus tem para o homem. Pergunto, que tipo de ouvidos temos nós? Atente para o estudo. Este é o terceiro estudo relacionado com os membros e órgãos com funções espirituais no nosso corpo. Vamos à introdução, a dúvida, em segundo lugar, do maior homem de Deus, em terceiro, a resposta de Cristo e, em quarto lugar, os ouvidos que ouvem a palavra de Deus. Pergunto, você já ouviu que estamos vivendo nos últimos dias da hora da graça de Deus? E o que vem a seguir? Nós temos falado muito e muitos têm ouvido, outros precisam de ouvir sobre o que vem a seguir no fim da graça de Deus, porque se dará o arrebatamento e a grande tribulação virá. E o mundo ficará reduzido dentro desses 7 anos chamados da grande tribulação, ficará reduzido a cerca de 1/4 da sua população. Você tem ouvido o que temos falado? De maneira que, nesta introdução à mensagem de hoje, focaremos 3 aspectos importantes sobre o que Jesus falou de João Batista e do que João falou acerca de Jesus e o que também João falou e a reação da mulher de Herodes, que lhe mandou cortar a cabeça porque não gostou de ouvir a pregação. A palavra de Deus causa reações quando o ouvimos. Quando Jesus falava, corriam com ela a pedra. Mas Jesus falou. E as palavras que ele disse ainda hoje se pregam. E tudo se cumpriu conforme Jesus falou, e o que não se cumpriu tem de se cumprir ainda. Portanto, como é que vamos reagir ao ouvir a palavra de Deus? Lembre-se que a mulher de Herodes não gostou de ouvir o profeta e o marido acabou por o mandar prender e finalmente aí estava a mão de Satanás naquela mulher para lhe cortar a cabeça. Entretanto, na parábola do semeador, Jesus diz, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Não deixe que o diabo roube aquilo que você ouve, porque não há nada mais importante do que ouvir a palavra e guardar a palavra. A fé vem por ouvir a palavra e no livro de Salmos está escrito, guardei ou escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Veja como ela é importante. Não só ouvir, mas guardar a palavra de Deus, que é espírito e vida, e a palavra de Deus salva, cura e liberta, hoje como no passado. Porque a palavra de Deus é o próprio Cristo, de quem está escrito, o nome pelo qual se chama, é a palavra de Deus. Eu creio ser importante dar crédito às reações negativas das pessoas e fica para nosso aviso, que reagiram muito mal, levando à morte os servos de Deus por ouvirem a palavra de Deus, os profetas, os apóstolos. E Jesus foi a maior vítima. Mas além disto, antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus 1 e verso 1.
Isto significa que, desde que Jesus Cristo veio, já começaram os últimos dias. E Pedro vai tão longe quanto isto, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Louvado seja Deus nosso Senhor. E nós precisamos de ouvir o que diz o Filho, porque creio ser lícito dizer que agora estamos, digamos, na última hora. E uma das coisas mais importantes no ministério de Jesus, quando ele falou, foi esta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lembre-se desta coisa importante. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. E o resto manda para o inferno, porque é oriundo de Satanás. Todo aquele que faz pontos de interrogação à palavra de Deus não ama a Deus. Não está sujeito a Deus, mas está sujeito ao espírito de Satanás, que quer evitar que a pessoa entenda a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus pela boca de Jesus: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta expressão revela-nos qual é a atenção que prestamos ao ouvir o que é de mais importante na nossa vida, que é a palavra de Deus. Eu não estou falando em retóricas religiosas, estou falando deste assunto. Ouvir a palavra de Deus, que é espírito e é vida. Louvado seja Deus, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. O ouvir é de facto importante. E somente em Apocalipse 2 e 3, o Senhor Jesus fala esta expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 7 vezes o Senhor ali diz, uma a cada pastor das igrejas da Ásia. Portanto, aquelas igrejas mencionadas ali, os pastores, cada um tem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Naturalmente, todos nós falamos todos os dias. E também outros dizem alguma coisa com algum propósito. É de ouvir o que se fala. E se no meio secular as palestras, os conselhos, o ensino secular, as ordens das autoridades, etc., têm o valor que têm, muito mais valor têm as mensagens de Deus, porque elas têm propósitos mais profundos na nossa vida. Elas se relacionam com a nossa vida terrena e com a nossa vida eterna. Onde vai passar você os dias da eternidade? No inferno ou no céu? Façamos uma escolha enquanto temos tempo, a boa escolha. Ao longo deste estudo, prestemos a nossa melhor atenção, porque esta meditação é sobre um dos 5 sentidos com que Deus dotou o homem, com o qual os sons se distinguem, as vozes se classificam e as palavras se entendem no seu sentido. O ouvido é de veras importante para a nossa comunicação entre as pessoas. E além disto, o ouvido livra-nos dos perigos que se aproximam de algum acidente, pois que os ruídos e as palavras nos dão conta do perigo, etc, etc. Mas quando os ouvidos ou os avisos são de ordem espiritual, maior importância tem. O ouvido é o canal pelo qual gravamos na memória as coisas boas ou coisas más que lhe prestamos atenção. Com o ouvido aprendemos em instrução secular, social ou espiritual, pois que para este último as Escrituras afirmam que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10 e verso 17.
E não há coisa mais importante do que esta para você crer, para que Deus resolva o seu problema ou eu os meus problemas. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Relativo ao ouvir, usa dizer-se que para aquilo que nos interessa somos todos ouvidos, mas também por vezes ouvimos o que não desejamos ouvir. Por exemplo, nas notícias. E quando isso acontece, temos reações sobre coisas más ou coisas boas. As nossas reações, ao ouvirmos as Escrituras, revelam também a nossa situação espiritual, ou boa ou má. A reação de Herodias fora muito má, porque ela acabou por mandar cortar o pescoço ao servo de Deus, influenciando o seu marido para o fazer. Então, não foi isto, porventura, que ela instruiu a sua filha, dizendo: quero que me des aqui imediatamente a cabeça de João num prato? E o rei se afligiu, porque o rei gostava de o ouvir, mas a mulher não. De maneira que há reações diferentes, mas ele mandou o carcereiro, porque era rei, e não podia voltar com a sua palavra atrás, senão ficaria mal. Como Satanás usa as pessoas desta forma. Há reações positivas e negativas quando ouvimos a Sagrada Escritura. Em segundo lugar, a dúvida de João Batista e o seu sofrimento. Segundo o que disse Jesus acerca deste homem de Deus, que nascido de mulher, não houve homem maior que ele. Segundo o texto de Mateus 11 e verso 11. Compreendemos nós quem foi João Batista, o que ele fez também, que proclamou ao mundo a maior proclamação que as Escrituras dizem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi nele que se cumpriu o capítulo 40 de Isaías. O anjo do Senhor veio para introduzir ao mundo, na pessoa de João Batista, introduzir ao mundo o teu Salvador, o meu Salvador. Isto não foi coisa pequena, era muito grande. Um profeta do Senhor proclamar ao mundo: eis aí o Messias. Mas esse Messias estava sendo esperado há muito tempo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas olha, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhe deu o poder de serem feitos seus filhos. Vocês sabem que o povo judeu é o maior anticristo, de um modo geral, porque o anticristo é também uma pessoa. Mas eles são anticristos, foram os primeiros a ser anticristos e continuam a nível nacional. Graças a Deus por aqueles que se têm salvo nestes últimos dias, no meio dos judeus, estão pregando aos seus irmãos. Entretanto, sabemos nós o que Jesus falou acerca deste grande homem de Deus. E ainda que foi João Batista que introduziu no mundo a Jesus, um tal homem também foi assaltado pela dúvida acerca de Jesus. Sabe porquê? É porque João não era Jesus, era apenas um homem. Era apenas um profeta e vivia num tabernáculo de barro. Entretanto, a mensagem inicial deste estudo, que foi lida, ela foi pregada por Jesus às turbas, ou seja, uma multidão em desordem. Depois dos discípulos de João voltarem com a resposta de Jesus. Jesus teve essa pregação. A razão desta mensagem de Jesus, ela chama-nos a atenção acerca do tempo em que eles viviam relacionados com os eventos proféticos que fostes ver no deserto. Um homem ricamente vestido? Não. João estava agora preso na cadeia por pregar a verdade ao rei
relacionado com a sua família, pois ele vivia em adultério. E lhe dizia: não te é lícito possuíres a mulher do teu irmão. Por essa causa ele acabou por ir para a prisão e Herodias se encarregou de incitar o seu marido a tirar-lhe a cabeça. Esta é a obra de Satanás. E um servo de Deus acaba o seu ministério assim, tão depressa. E na prisão o servo de Deus se interrogou e mandou 2 discípulos perguntar a Jesus estas palavras: és tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? Mateus 11, verso 3. Quando os servos de Deus lhe acontecem injustiças e sofrimentos, também fazem perguntas, interrogações ao sucedido. E ainda que João Batista era o maior homem nascido de mulher, estava encarcerado por pregar a Sagrada Escritura. Esta é a responsabilidade dos servos de Deus, que eles têm de pregar a toda a criatura, sejam eles autoridades, sejam ricos, pobres ou poderosos. Eles têm que saber o que é justo e o que é injusto, o que é pecado e o que é injustiça. Eles têm que ouvir a palavra de Deus. O rei Herodes era para João um ser mortal, que precisava... O rei Herodes era para João um ser mortal, que precisava de arrependimento. E João dizia: não te é lícito possuires a mulher de teu irmão. Marcos 6 e verso 18. E Deus pede a responsabilidade a ti e a mim, que és cristão, de compreender o que significa ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda a criatura. De muitas e variadas formas nós podemos pregar ao nosso próximo. De muitas e variadas formas. E se o não fizermos, Deus nos pedirá responsabilidades. Porquê? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. É isso mesmo. E João foi assaltado pela dúvida. Parece que ninguém tem ficado isento a este assalto do inimigo na hora das suas aflições. As dúvidas são por vezes difíceis de passar e precisamos da ajuda divina. E essa dúvida foi dissipada pela resposta que Jesus deu aos discípulos para levar a João. Mas João não esteve só nesta dificuldade. Muitos outros passaram por estes problemas. Por exemplo, o profeta Elias enfrentou também este problema. Ele tinha executado as ordens de Deus e o fogo do céu veio, segundo o poder de Deus, e consumiu 100 soldados enviados pelo rei, que lhe queria dar ordens acerca daquilo que ele havia de fazer, desta depressa. E o fogo caiu sobre aqueles 100 soldados. Segunda de Reis 1, verso 10 ao verso 12. Ninguém pode dar ordens a um profeta do Senhor, a um servo do Senhor. Todos têm que acatar as ordens que os servos de Deus lhe dão. Sejam eles presidentes, reis, príncipes, presidentes de câmaras, sejam eles do governo, seja quem seja. Todos têm que ouvir da entidade superior, que é Deus, aquilo que Deus requer de ti e de mim. E para o fazer, somos servos de Deus. E a maior parte deles vem da classe mais humilde que o Senhor se tem providenciado. Mas o que fostes ver, disse Jesus, um homem ricamente vestido, e o que ouvistes deste profeta? Duas coisas importantes ele falou. Primeiro, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Segundo, João disse e ficou escrito que o machado está posto à raiz das árvores. E aquela árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo e árvore. Também João falou isso. Mas voltando a Elias, os servos de Deus só recebem ordens do seu Senhor. E Elias era um profeta. E em 1 de Reis 18, este homem de Deus fez vir fogo do céu,
que também consumiu não só o holocausto, a lenha e a água, e por fim todas aquelas centenas dos profetas do diabo foram mortos por ele no ribeiro de Coisão. Portanto, Elias não era um homem vulgar, era um homem que fazia vir fogo do céu, por mais que uma vez ele o fez vir. Segundo a palavra de Deus, este homem de Deus, também, segundo a sua palavra, a chuva parou por 3 anos e meio. E não só isso, ela só voltou quando o profeta voltou a falar que viria chuva. 1 Reis 17, verso 1. A segunda palavra de Deus, dita por este homem, uma viúva e seu filho viveram do azeite e da farinha multiplicada por todo o tempo que não houve chuva sobre a terra. 1 Reis 17, 14 a 16. Então ele fazia deste tipo de milagres e, contudo, fugiu de uma mulher. E, contudo, sendo este homem tão poderoso, a dúvida também o assaltou e teve que fugir de Jezabel. Este episódio está escrito em 1 Reis 19, pois que Jezabel lhe mandou tirar a cabeça. Fez conforme fez Herodias, mas o caso não se consumou. Também melhor dito, também esta mulher, Jezabel, não gostou daquilo que Elias dizia. Devemos dar mais atenção e verificar qual é a nossa reação àquilo que a gente ouve, porque finalmente os ministros do Senhor dizem alguma coisa de bom para nós, aqueles que são ministros do Senhor, porque há muitos falsos profetas e falsos doutores aos montões nestes dias. Você vê algum monte? Eles são assim, são tão grandes, são tantos que ninguém os discerne. Só o povo que nasce de novo, são os filhinhos de Deus, são as pessoas que são espirituais, discernem esses falsos profetas que nos púlpitos enganam a maior parte da humanidade. Pois, no verso 4, Elias disse a Deus estas palavras: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, porque não sou melhor que meus pais. 1 Reis 19, verso 4. Grandes homens de Deus, mas eram apenas homens, e por vezes muito necessitados. Quando ouvimos estas passagens bíblicas e quando as lemos, quando meditamos, ficamos pensando, então, homens como estes homens tiveram esses problemas. Ficou escrito, para que saibamos que todos nós vivemos num tabernáculo de barro, por vezes cheios de coragem e por vezes necessitados da misericórdia do Senhor. Quanto a nós também, nós não somos melhores. E por vezes também perdemos muita da nossa coragem. Quanto ao profeta Jeremias, antes de nascer, Deus o tinha comissionado para ser profeta das nações. Antes de nascer. E, contudo, teve que enfrentar o sofrimento de diversas formas, inclusive lançado num poço de lama. E se não fosse a misericórdia de Deus, ele teria acabado os seus dias ali. Jeremias 38, verso 6. Todo o sofrimento dos servos de Deus, bem, porque as pessoas não gostam de ouvir a palavra de Deus, mas os servos de Deus não têm outra opção. Ide por todo o mundo e falai, pregai, ensinai todas as palavras de Deus. Esta é a responsabilidade que pesa sobre aqueles que a Deus temem. Quanto a Ezequias, Deus o mandou, quanto a Ezequiel, Deus o mandou deitar num certo lugar durante 390 dias sobre o seu lado esquerdo e 40 dias sobre o seu lado direito para levar as maldições de Israel. Ezequiel 4, verso 4 ao verso 8. Além disto, para dar uma grande lição a Israel, Deus mandou o seu profeta comer o seu pão com esterco, cozer no forno o seu pão com esterco, e depois comê-lo.
ele ia decretar ao povo de Deus daquela forma que eles iriam comer o pão, o seu pão imundo, conforme está escrito em Ezequiel 4, 12 a 17. Quem gosta de ouvir a repreensão de Deus? Mas o Senhor diz que repreende e açoita aquele que recebe por filho. Se tal pessoa recebe a correção, é tratado como filho. Se não, será bastardo. Capítulo 12 aos Hebreus. E eu pergunto, que faremos, como ouvimos e como reagimos àquilo que a gente ouve? A palavra de Deus sempre prevalece. Por vezes os servos de Deus enfrentam até a própria morte por servir a seu Senhor, pois muita gente não gosta de ouvir o Evangelho conforme temos vindo a falar. Quando Jesus entrou pela última vez em Jerusalém, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, porque matas os profetas e apedrejas aqueles que são enviados. Mateus 23, em verso 37. Mas os profetas tinham uma mensagem de Deus para aviso do povo, para melhorar os seus caminhos. Porque é que os apedrejavam e matavam? Não gostavam de ouvir aquilo que ouviam. Que tipo de ouvidos temos nós em relação com a palavra de Deus, que é Espírito e vida, a qual não volta para o Senhor vazia? Diga com a sua boca: a palavra de Deus é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida para o ouvir. Amém. Aleluia. E não só para o ouvir, para guardar, Yes. para não pecar contra o Senhor. Amém. Aleluia. Não é fácil passar por muitos testes quando se ministra a palavra do Senhor. Ela vem dos servos de Deus, não vem de si próprios. E João, ao pregar a palavra de Deus, aconteceu-lhe ficar sem cabeça. Mas que diremos nós, do apóstolo São Paulo, de perseguição em perseguição, que até acabou por ter fome, frio e nudez, etc. E João também tinha dito às turvas que Jesus era o Messias, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1, verso 29, você entende o que é tirar o pecado do mundo? Tirar, como é que eu vou fazer? Esta Bíblia está aqui. Você tirar de frente de si, ela vai para outro lugar. Foi tirada. Jesus veio tirar o pecado do mundo. Esse foi o grande anúncio do profeta João Batista. E com ele terminou o Velho Testamento, introduzindo ao mundo uma nova vida, a vida da graça. Você sabe que João chama-se, ou significa, ou quer dizer, graça de Deus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e essa graça veio com o Cordeiro de Deus, para ser imolado por si e por mim, para termos uma nova vida, uma esperança gloriosa na casa do Pai. E o Senhor tirou o pecado, carregando com ele o nosso fardo sobre o madeiro. Ali o Senhor condenou o pecado no seu corpo. Esse foi o maior anúncio do Velho Testamento. Porque uma coisa foi o profeta Isaías falar acerca do seu sofrimento. Outra coisa foi dizer: este Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tira, diga ao diabo que o Senhor tirou o seu pecado, carregou com ele, que você não precisa de carregar com pecado nenhum. É claro que é preciso arrependimento e confissão e mudar de vida e de Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, não é fácil ministrar a palavra de Deus e ficar impune.
Infelizmente, ao longo do caminho bíblico, os outros sofreram e Jesus disse: ao madeiro verde fizeram isto que fará ao seco. Se me perseguiram a mim, perseguirão também a vós, porque em relação a Cristo não vos foi somente dado crer nele, mas também padecer por ele, conforme escreveu Paulo, se a minha memória está correta, aos Filipenses. Então, João não era um homem vulgar, ele era um homem enviado por Deus e ficou sem a cabeça. Mateus 3, verso 3 diz que ele era a voz do que clama no deserto. Jesus disse que este João era aquele de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Mateus 11, 10, Isaías 40, verso 1 ao verso 10. E este grande profeta não era apenas profeta, Jesus disse que era mais do que profeta. Pregava desta forma: agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Olha, o Senhor pede a ti e a mim que queremos fruto, fruto, fruto. E este grande profeta deixa escrito estas palavras para aviso nosso: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, verso 10 e verso 11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Isso aconteceu no dia do Pentecostes. Eles começaram a falar em novas línguas. Foram revestidos de poder. E é isso que nós precisamos nestes dias, ser revestidos de poder para anunciar toda a palavra que sai da boca de Deus. E este servo de Deus também foi assaltado, como tenho dito, pela dúvida: és tu aquele que havias de vir ou esperamos outro? Quem sabe se passou pela sua mente pensamentos como este, sendo Jesus o Messias? Porque é que não me tira da prisão de Herodes? É apenas um pensamento, mas creio ser válido. Só Deus o sabe. E João acabou o seu ministério ficando sem a cabeça por ordem de uma mulher que queria que desse à filha a cabeça de João Batista, porque vivia em adultério e não suportava as palavras do profeta. Pois deixe-me dizer daqui que nenhum adúltero entrará no céu, nenhum ladrão entra no céu, nenhum prostituto entra no céu, nenhum roubador, nenhum idólatra entra no céu. Mas temos ouvido: nenhum homossexual entra no céu. Mas temos ouvido o apóstolo Paulo dizer: e é isto que muitos de vós têm sido, mas haveis sido lavados e santificados pelo nome e pelo sangue de Jesus. Amém, aleluia. É quando nós encontramos Cristo na nossa vida, tudo muda! Tudo muda! Graças a Deus. Não há mais seguimento de uma religião tradicional de família, nem leva uma vida como nós pensamos que podemos levar, mas sim nos sujeitamos à palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, guardando-a e praticando-a. Ah, pastor, mas sendo assim, são poucos os que salvam. É isso mesmo. No tempo de Jesus, foi dito a ele: Senhor, são poucos os que se salvam. E Jesus disse: porviai por entrar pela porta estreita. É só pela porta estreita. E essa porta é Jesus. E se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Porque debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. Atos 4 e verso 20. Louvado seja Deus, ainda hoje o Espírito Santo capacita as pessoas para falarem a Santa Escritura. E este servo de Deus também foi assaltado pela dúvida. Terceiro lugar, a resposta de Jesus a João. E este é o facto: os seus discípulos levaram a resposta de quem era realmente Jesus e de dizer a João as coisas que presenciaram.
E isso será o bastante para que o profeta de Deus fique em paz. Os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados, e dizer isso a João, e ele compreenderá que realmente o Messias veio. Louvado seja Deus. E a resposta foi essa: ide e anunciai a João o que vedes. Mateus 11, verso 4 e verso 5. E esta era a resposta de Jesus para desfazer toda a dúvida de Satanás em João acerca de Jesus, que ele era de facto o Messias. E Jesus sabia muito bem que o seu servo estava preso e não se preocupou em tirá-lo da cadeia. Também sobre isso não sabemos bem nada, porque é que Deus continuou deixá-lo na cadeia e deixou que ele ficasse sem cabeça, não sabemos. Eu posso compreender que o seu ministério foi curto, mas muito eficaz e muito profundo, e tinha acabado o seu trabalho. O trabalho foi introduzir o Messias ao mundo. Por essa causa, Jesus disse que nascido de mulher não houve homem maior do que João. Então nem Moisés, nem todos os outros profetas. Não. O ministério de João foi curto, mas nunca houve ninguém que falasse como João acerca de Jesus. Este, está aqui, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o facto é que João não demorou muito a ser morto. Ninguém duvide que Deus não conhece o seu problema. Ninguém duvide. Ou a sua aflição. E que, se Deus não responder como nós desejamos, mesmo assim Ele sabe o que é melhor para si. Este assunto de João deve bastar para cada um de nós. O Senhor sabe onde nos encontramos. Jesus disse a Natanael: antes que Filipe te chamasse, te vi eu debaixo da figueira. João 1, em verso 48. Há coisas que os servos de Deus não entendem as razões do seu sofrimento, como serem apedrejados e mortos. E porque Deus consente nisso. Não temos respostas adequadas. Mas Jesus disse: me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Porque, repetindo, em relação a Cristo, não vos foi somente dado crer nele, mas também padecer por ele. Como é que vai a nossa vida? Até o próprio Jesus, em agonia na cruz, disse: meu Deus, por que me desamparaste? Jesus também tinha a sua parte física. Mateus 27, verso 46. Ninguém gosta de sofrer. E o sofrimento de Cristo na cruz foi sem igual. Mas este veio para sofrer por nós, para cumprir nele o Salmo 22 e verso 1, onde estão essas palavras escritas: além de tudo, e por nossa causa, Deus agradou fazer moê-lo. Isaías 53 e verso 10. E isto basta para mim, porque é a palavra de Deus. E foi assim que Deus decretou. Se Deus permite sofrimentos, fiquemos firmes. Porque até Job disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Amém. Job 13 e verso 15. Paulo disse em Romanos 8, 35 a 37 estas palavras: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada. Ora bem, Paulo passou por tudo isso. Mas quem é que nos separará se tivermos que enfrentar situações idênticas? Há muita gente que não prega neste Evangelho. Mas este Evangelho está lá para ser pregado. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E é quando nós alicerçamos a nossa vida no Evangelho é que estamos preparados para enfrentar todos os ataques e dardos do inimigo e resistir em oração. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, amém, amém e amém. E amém. E uma coisa muito importante na vida de João Batista, e sobre Deus ouvir também as nossas orações, fiquemos com esta verdade. Deus ouve, mas só responde a seu tempo e conforme a sua vontade. Amém. Os pais de João Batista eram pessoas tementes a Deus. Eram ambos justos e tementes a Deus. E sem repreensão. Lucas 1 e verso 6. E Zacarias era sacerdote do Senhor. E naturalmente toda a sua vida teriam orado a Deus por um filho. Mas a sua esposa era estéril. E por aquele tempo já a idade de gerar filhos também já tinha passado. Mas uma coisa é certa. Enquanto nós nos podemos esquecer por aquilo que a gente vê, ou apalpa, ou compreende, há uma coisa importante, é que Deus não se esquece da oração do seu povo e age conforme o seu poder e conforme a sua palavra. Deus não se esqueceu da sua oração. E no tempo de Deus, quando toda a esperança de gerar filhos tinha passado, ainda Deus tinha a última palavra, mandou um anjo lá do céu ao templo falar com João e dizer-lhe: Zacarias, não tema, a tua oração foi ouvida. E tua mulher dará à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de João. Lucas 1, verso 11 ao verso 13. E João significa, ou quer dizer, a graça de Deus. Foi a graça de Deus que anunciou ao mundo a graça pela qual nós somos salvos mediante a fé. Certamente que Deus sabe tudo a nosso respeito. E não estamos esquecidos diante dele. E no seu tempo, diga no seu tempo, nunca duvide da palavra de Deus. Nunca duvide. Porque aquilo que está escrito, olha, se a gente tivesse até fé como um grão de mostarda, diríamos a este monte, sai daqui e vai para o mar, ele iria. E louvado seja Deus que o Senhor nos perdoou. Para conseguirmos ter metade de fé de um grão de mostarda. Louvado seja Deus. Ele fará o que for melhor para nós, inclusive a própria morte. É o melhor para nós, inclusive a própria morte. A vontade de Deus seja feita. E Jesus deu testemunho de João, dizendo que foste ver no deserto uma cana agitada pelo vento, um homem ricamente vestido, que foste ver um profeta, eu vos digo, mais do que profeta. João era aquele que aí está escrito, que era o anjo do Senhor, que vinha compreendê-lo, Isaías 40. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não é ouvir retóricas religiosas. É ouvir o que é que Deus fala a ti e fala a mim, que diz: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Eu sou o Senhor que te liberta. E eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus nunca muda. Mateus 11, verso 9, Jesus diz: ouvindo alguém a palavra de Deus e não entendendo, diga, ouvindo a palavra de Deus e não entendendo, então isso é possível, claro. E não entendendo, vem um maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Não deixe roubar a mensagem bíblica, porque é a palavra de Deus. Não deixe roubar. Mas aceite-a no seu coração, guarde-a no seu coração para não pecar contra o Senhor. Que tipo de ouvidos temos nós em relação com a palavra de Deus? Acerca deste homem de Deus, diz em Malaquias 3:1, que eu vos envio o meu anjo que preparará diante de mim
o caminho e de repente virá ao templo do Senhor a quem vós desejais. Em Marcos 1, versos 2 e 3, afirma, como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo ante a tua face e dirá, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E o próprio Jesus disse, se quereis dar crédito, se quereis dar ouvidos, se quereis compreender, este é o Elias que havia de vir. Mateus 11 e verso 14. Ouça, preste atenção ao que ouve, porque vem aí o tempo em que o Senhor vai enviar à terra uma grande fome. Além da fome física que está perdida, o Senhor enviará outro tipo de fome. Fome de ouvir a palavra do Senhor. E andarão vagabundos por todo o mundo, procurando a palavra de Deus, e não a acharão. Isto está escrito em Amós 8 e verso 11. E para finalizar esta primeira parte sobre o ouvir, acerca de João Batista, primeiro, ele veio, segundo, introduziu Cristo ao mundo, e terceiro, ele partiu para a glória do céu, conforme Deus permitiu. Aprova Deus permitir que ele fosse assim como foi. Tinha terminado o seu ministério, mas João ainda hoje prega. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem tem ouvidos para o ouvir, ouça. Que tipo de ouvidos temos nós? Se Deus permitir, se Deus quiser, no próximo domingo nós acabaremos este assunto sobre os ouvidos. Não perca. E faça ouvir esta mensagem a tantos quantos puder. Compartilhe com o seu próximo a mensagem do Evangelho. Porque o grande anúncio de João foi este. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pergunto, será que há alguém que queira ficar sem pecado neste dia? Diga, se o quiser dizer, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Tenho ouvido que Jesus tirou o pecado no Calvário, mas eu sou um pecador destituído. Eu preciso da tua misericórdia. Jesus levou no seu corpo os meus pecados sobre o madeiro, porque é que eu sou pecador? Ou pecadora? Senhor, perdoa-me, perdoa-me, perdoa-me. Eu me arrependo e aceito a Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal. Porque eu creio que Jesus Cristo deu a sua vida por nós no Calvário e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder de Deus Pai. Escreve, Senhor, o meu nome no livro da vida e limpa-me de todo o meu pecado com o precioso sangue do teu Santo Cordeiro. Peço a Deus em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, uma pessoa perdoada. Agora, no local onde existe, procura uma igreja evangélica, onde se ministra um novo nascimento espiritual e dê publicamente o seu coração a Jesus. E se Deus quiser, no próximo domingo, cá estaremos para continuar este assunto e terminá-lo com a graça de Deus, o assunto sobre o ouvir. Que Deus vos abençoe. Amém e amém.